Os monumentos do Antigo Egito dominam a sua paisagem desértica. Trazem-nos à mente o poder e riqueza fabulosos de uma civilização que floresceu milhares de anos antes do nascimento de Cristo. Dois obcecados caçadores de tesouros iriam dedicar as suas vidas à descoberta dos segredos enterrados sob as areias. Um deles exibia no circo a sua força. O outro era um teimoso arqueólogo inglês. A sua paixão inigualável iria trazer à vida o passado do Egito. Estamos em 1816 e uma cabeça de pedra, pesando 7 toneladas, jaz no escaldante deserto egípcio. Está ali há mais de 3.000 anos. Está a ser examinada por um estranho italiano, alto e vestido à maneira árabe. O seu nome é Giovanni Belzoni. O maior caçador de tesouros do seu tempo apostou a sua reputação no transporte deste colosso para a Europa. Caso falhe, ficará sem um tostão numa terra estranha e exótica. Está em jogo toda a sua vida e não se trata de uma vida qualquer. Belzoni nasceu em Pádua em 1778 e desde cedo mostrou gostar muito de mecânica. O seu pai reconheceu o seu talento e mandou-o para um mosteiro onde pôde estudar a engenharia. Mas a sua tranquilidade não durou muito tempo. O exército de Napoleão varreu a Itália e fechou muitos dos mosteiros. The sudden entry of the French army altered the course of my education, and being destined to travel, I have been a wanderer ever since. Com a impressionante altura de 1,95 m, Belzoni começou a exibir a sua força nos círculos. Em Inglaterra, tornou-se uma estrela. As multidões chamavam-lhe Sansão da Patagónia e Hércules italiano. Mas ele queria ser reconhecido por outros motivos. Fiel à sua paixão pela aventura e por engenharia, Belzoni partiu para o Egito, apostado em vender bombas de água para irrigar o deserto. A ideia das bombas foi um falhanço desastroso. Mas Belzoni apaixonou-se perdidamente pelo Cairo. It was a place European visitors found completely exotic and romantic. Altogether a place for adventure, discovery and experiment. No Cairo, Belzoni reinventou-se. Começou a vestir-se como um árabe e deixou crescer a barba. Mas tinha de ganhar a vida. À sua volta, franceses e ingleses procuravam garantir tesouros para os museus dos seus países. A
A caça às antiguidades egípcias estava a tornar-se uma corrida do ouro. Belzoni agarrou a oportunidade. Ouviu falar de uma colossal cabeça de pedra que só aguardava quem a levasse. Estava 600 quilómetros mais a sul, em Tebas. Com o seu poder de persuasão, convenceu os ingleses a financiar uma viagem para ir buscar o colosso e o que mais conseguisse encontrar. Preparava-se para entrar em terras inexploradas e sem lei, território virgem para um caçador de tesouros. Ao chegar a Tebas, a antiga capital, Belzoni ficou siderado. It appeared to me like entering a city of giants, who after a long conflict were all destroyed, leaving the ruins of their various temples as the only proofs of their former existence. Even their language and writing are totally unknown to us. He arrived at a time when the monuments had hardly been touched by anybody. And here he was with a veritable gold mine in front of him. There were so many statues, so many reliefs, so many things that were detached and loose. I mean, he was in a situation where he could practically pick and choose what he wanted to take away. And nobody much cared. A não ser os outros europeus que competiam pelos mesmos tesouros. O mais temível dos colecionadores era Bernardino Drovetti, o embaixador francês. Tinha espiões por todo o lado. He was already informed that I had undertaken to remove the colossal bust. Belzoni tinha de agir imediatamente. I found it with its face upwards, apparently smiling on me at the thoughts of being taken to England. I must say that my expectations were exceeded by its beauty. Belzoni contratou os moradores de uma aldeia próxima chamada Gurna. Pagando-lhes generosamente, conseguiu que interrompessem a sua ocupação habitual de saquear sepulturas. Agora iam ajudar Belzoni a mover o colosso, algo que lhes parecia impossível. Quando a cabeça se mexeu pela primeira vez, os aldeões soltaram um grito. Moving this many-ton piece of stone was such an accomplishment at the time that it's almost unbelievable. He had to have it dragged about 2.5 miles from its site. Belzoni atribuiu todo o mérito aos trabalhadores. The hard task they had to drag such a weight, with the extreme heat and dust, it was more than any European could have withstood. Belzoni foi desenhando o percurso do colosso cerca de 200 metros por dia. Com o seu exibicionismo, exagerou o tamanho da peça. Ele estava a criar uma lenda a partir da sua própria vida. Até que uma manhã, os trabalhadores não apareceram. O embaixador francês Drovetti tinha pago ao chefe da aldeia para não os deixar ir trabalhar. Queria deter Belzoni a qualquer preço. Belzoni irrompeu em casa do chefe. He attempted to put his hands on me, which I resisted. He then became more violent and drew his sword. I instantly seized and disarmed him, placed my hands on his stomach, and made him sensible of my superiority, at least in point of strength, by keeping him firm in a corner of the room. No dia seguinte, o colosso voltava a mover-se. 2 semanas e meia mais tarde, estava à beira do Nilo, pronto a embarcar para a Inglaterra. Mas o primeiro grande sucesso de Belzoni tinha feito de Drovetti seu inimigo para a vida inteira. Tendo ouvido relatos sobre mais tesouros, Belzoni continuou a subir pelo Nilo.
Em 2 semanas e meia, o seu pequeno barco chegou à aldeia de Abu Simbel. Espreitando para fora da areia, estavam as cabeças de 4 estátuas colossais. The amazing accumulation of sand was such that it appeared an impossibility ever to reach the door. They labored literally with buckets to dig through the sand to get into this monumental structure. And imagine the wonderful sense of adventure, the glee of walking into an ancient monument, particularly something as stupendous as Abu Simbel, for the first time. The very first time that a Westerner had ever had this experience. Sem fala, Belzoni percorreu o templo escavado na própria rocha. Se conseguisse ler os hieróglifos, teria sabido que Abu Simbel homenageia o maior dos faraós do Antigo Egito. Ramsés II governou durante 66 anos e teve mais de 90 filhos. A paisagem é dominada pela imagem gigantesca do próprio Ramsés, com 23 metros de altura. Até mesmo Belzoni compreendia que não poderia levá-la dali. Mas em Tebas, a história é outra. Belzoni ia comprando relíquias aos seus amigos de Gurna para aumentar a sua coleção. Eles juntaram uma das maiores coleções de tesouros do Egito e a Inglaterra era o seu destino. Ainda hoje, o jovem Memnon é uma das melhores peças do Museu Britânico. Belzoni encontrará a sua vocação. Apesar de tal nome ainda não existir, Belzoni estava a tornar-se um dos primeiros arqueólogos da história. Belzoni was developing a whole repertoire of what we would now consider typical archaeological traits. He was observing, he was recording. I can't say that he was restoring in quite the sense that we would today, but he was acquiring for museums where things would be preserved. And some of his records, his tracings of reliefs in temples, for instance, and in tombs, are the only record we have of some things that have either been changed or damaged. Assim que pôde, Belzoni voltou para Tebas. Mais uma vez não se coibiu de apregoar o seu grande feito. I accumulated articles enough to fill another boat, as large as that of the preceding year. Drovetti não podia ignorar os sucessos de Belzoni. O italiano deixava a sua assinatura por todo o lado. Era quase um desafio. Em desespero, Drovetti usou as suas ligações políticas para proibir Belzoni de fazer escavações entre os templos. E, através dos seus agentes locais, chegou a ameaçar matá-lo. Para evitar o confronto, Belzoni atravessou o Nilo. Dirigiu-se à margem ocidental, o antigo Reino dos Mortos. Procurando novos tesouros, passou por uma pequena cadeia de montes desertos. Estava a penetrar num dos mais sagrados locais do Antigo Egito, o Vale dos Reis. Durante mais de 500 anos, os faraós foram sepultados aqui.
mumificados num ritual que durava 70 dias, os senhores do Egito acreditavam que, se o seu corpo se mantivesse intacto e o seu nome fosse recordado, alcançariam a imortalidade. The Egyptians are often described as a people obsessed with death, gloomy in the extreme. This is not so. In fact, the Egyptians were entranced by life and wished to continue life beyond this world and into the next. This is why they carried with them into the tomb essentially the contents of their home. The tomb was the home for the next world. O Vale dos Reis estava cheio de túmulos que tinham sido saqueados antes do nascimento de Cristo. Nem os ladrões de túmulos de Gurna acreditavam que houvesse algo por descobrir. Belzoni discordava. Belzoni certainly did have a natural ability. He was able to read a landscape. He saw almost instinctively where the Egyptians were likely to have quarried tombs, and so he dug those sots. Em apenas 8 dias, conseguiu o inimaginável. Descobriu 2 túmulos reais. O conteúdo tinha sido roubado e as pinturas estavam in good preservation, but not in the best style. Belzoni sentia que havia túmulos ainda mais belos escondidos no vale. Pretendia achá-los. O caçador de tesouros estava a tornar-se um especialista. O passo seguinte foi seguir uma ravina pela qual a água se escoava pelo chão adentro. Os trabalhadores com experiência em saque de túmulos achavam que ele estava louco, porque havia alguém de querer ser enterrado perto de um riacho subterrâneo. Mas poucos dias mais tarde realizaram a maior descoberta de Belzoni: o túmulo maior e mais belo do Vale dos Reis. I may call this a fortunate day. I do not mean to say that fortune has made me rich, for I do not consider all rich men fortunate. But she has given me that satisfaction, that extreme pleasure which wealth cannot purchase. The pleasure of discovering what has long been sought in vain, and of presenting the world with a new and perfect monument of Egyptian antiquity. Belzoni não podia saber que túmulo era aquele. Apenas 5 anos mais tarde, os hieróglifos seriam decifrados. E os visitantes saberiam que estavam no túmulo de Seti I, que governou o Egito no auge do seu poder. O túmulo refletia a sua glória. Néftis, com as asas bem abertas, guarda o corpo do faraó. Uma procissão de barcos atravessa as águas do mundo inferior para receber o rei que acaba de chegar. O teto mostra todos os deuses importantes. Agrupam-se em torno das constelações do hemisfério norte, representadas como animais para permitir à alma de Seti ascender ao céu. O regresso de Belzoni ao Cairo deveria ter sido triunfante, mas ele estava furioso.
At this time, I received several journals from Europe and found, to my great surprise, that all my former discoveries and labors had been published in the names of other people, while mine was not even mentioned. Mesmo assim, ele não desistiu do sonho de tornar-se famoso. Resolveu provar que era um verdadeiro investigador e concentrou-se num enigma que constituía um desafio havia 3.000 anos. A localização da entrada da segunda maior pirâmide, a de Khafre. Ultrapassando falsos caminhos e barreiras de granito, Belzoni conseguiu encontrar uma enorme câmara mortuária. Nenhum homem lá tinha entrado nos últimos 2 milénios. Desta vez, ele queria ter a certeza de que não haveria dúvidas sobre a autoria da descoberta. Deixou a sua assinatura na parede a 1 metro de altura. Foi um ato ousado, mas nem os maiores arqueólogos egípcios de hoje lhe o levam a mal. When he entered inside the second pyramid and he wrote his name and the year 1818, it became a part of the monument. It shows us the story of Belzoni. He was a man that wanted to be remembered, and he is remembered. Quando Belzoni voltou para Tebas, pensou que a sua rivalidade com Drovetti se havia diluído. Mas as notícias do seu sucesso nas pirâmides tinham-no precedido. I was warned by an Arab not to go where the other Europeans were, but I took no notice of what he said, as sometimes those people make much out of nothing. Desta vez o egípcio tinha razão. Os homens de Drovetti tinham armado uma emboscada a Belzoni. Já havia uma arma pronta a disparar quando os aldeões de Karnak, amigos de Belzoni, intervieram, livrando-o de morte certa. Os ladrões de túmulos tinham vindo salvá-lo. Belzoni percebeu que era hora de partir. I felt no small degree of sorrow to quit a place which was become so familiar to me. I felt more in leaving Thebes than any other place in my life. Belzoni regressou a Londres. Iria mostrar nessa cidade quem era o maior caçador de tesouros do Egito. Com o seu grande sentido de autopromoção, pôs-se a escrever um relato das suas aventuras e a preparar uma exposição. O livro saiu 1 ano mais tarde e foi um sucesso instantâneo. Um ano depois, foi inaugurada a exposição na Sala Egípcia, em Piccadilly. Foi uma sensação. Belzoni permitira às pessoas experimentar, a 3 dimensões, a sensação de estar nos túmulos e pirâmides do Egito. Incluía reproduções exatas das 2 salas mais espetaculares do túmulo de Seti. Um esquema da entrada para a pirâmide de Khafre. E desenhos de Abu Simbel. Em 5 anos, Belzoni conseguira mais no Egito do que qualquer outro explorador antes dele. Tinha enchido a Sala Egípcia do Museu Britânico. Estava rodeado de estudiosos que queriam conhecer as suas ideias e opiniões.
Um ano mais tarde, nas profundezas de África, foi atingido pela doença. Com apenas 44 anos de idade, Belzoni morreu no auge do sucesso. Mas a sua reputação iria perdurar. Em 1922, exatamente um século depois, um arqueólogo inglês de 47 anos, Howard Carter, deixa a sua mente divagar na noite egípcia. Um dia será o arqueólogo mais famoso do mundo. Mas neste momento, os seus sonhos de toda uma vida estão a desfazer-se. Para se animar, leu o seu livro preferido, o relato que Belzoni fez das suas aventuras e descobertas no Egito. Those were the great days of excavating. Anything to which a fancy was taken was just appropriated. And if there was a difference in opinion with a brother excavator, one laid for him with a gun. O Egito fascinou Carter desde tenra idade. Sob a orientação do seu pai, que era ilustrador, passava horas a fazer desenhos na coleção egípcia de uma propriedade vizinha e sonhava com uma viagem à terra dos faraós. Em 1891, quando Carter tinha 17 anos, o seu pai realizou o seu sonho e ajudou-o a conseguir um trabalho no Egito, a copiar pinturas murais antigas. Carter never had any kind of formal education when he was young, and he was not someone who could compete easily with other people working in the archaeological field in Egypt, most of whom had been to good private schools and to one of the better universities. I wouldn't call him a rough diamond, but somebody called him a Norfolk dumpling. Embora não fosse uma pessoa muito polida em termos sociais, Carter aumentou o nível de competência da tarefa importantíssima de fazer registros da arte egípcia. Imediatamente chamou a atenção sobre si e conseguiu tornar-se colaborador do fundador da arqueologia moderna, o grande Flinders Petrie. Petrie's training transformed me into an investigator, teaching me to dig and examine systematically. Em 1892, Petrie entregou a Carter um telegrama. O seu amado pai, Samuel, falecera. It was in my father's studio, and largely under his tuition I received my early training. We parted in Victoria Station, whence I left for Egypt. With kindly admonitions and a last farewell, he gave me permission to smoke and presented a tin of suitable tobacco, together with a number of packets of cigarette papers, as the train slowly rolled away. Ao seu pai devia o rasgar de horizontes, a partida para o Egito. Sozinho na noite, Carter fechava-se na sua dor. Carter refugiou-se no trabalho. Avançou para Deir el-Bahari, o templo mortuário da mais famosa mulher faraó, Hatshepsut. O projeto reconstruiu o templo a partir de um monte de entulho. Carter era o principal desenhador. Artistically, the site was a continual joy. I learnt more of Egyptian art, its serene simplicity, than in any other time or place. Mas Carter tinha um novo sonho. Due to Petrie's training, my great desire
is to be an excavator. Desejoso de se aperfeiçoar, Carter começou a assumir outras responsabilidades. E os seus colegas começaram a reparar nas suas capacidades. It is certainly quite remarkable how well the difficult work of rebuilding is done by Mr. Carter. Besides, he has a thorough command of Arabic. He can direct and superintend the men, or rather teach them what they are to do. Carter estava a construir rapidamente a sua reputação. Mas uma coisa ele nunca seria aos olhos dos arqueólogos britânicos: um cavalheiro. Carter's manners continue to be much as they were. He doesn't hesitate to pick his last hollow tooth with a match during dinner and help himself to whiskey in an absent-minded fashion, emptying half the bottle into his tumbler, then laugh and say he wasn't thinking. Para surpresa de muita gente, em 1899 foi oferecido a Carter o posto de protetor de todos os monumentos do sul do Egito. A sua capacidade e dedicação tinham vencido as suas origens humildes. Estava no bom caminho e tinha apenas 25 anos. Carter became chief inspector very early in his career. He was very young. He took to it like a duck to water. He was very organised, very energetic, very active, and really a very good thing for Egyptology at that time. Visitando os locais de escavação no seu cavalo sultão, Carter estava finalmente feliz. A parte mais saborosa do seu novo trabalho era o facto de poder fazer as suas próprias escavações. Dirigindo as escavações no Vale dos Reis, usou o seu instinto e atenção aos pormenores para abrir uma série de túmulos. Ele sabia também que o melhor lugar para procurar tesouros não era necessariamente o deserto. Nos cafés locais conversava com os saqueadores de túmulos de Gourna. I must admit this practice was liable to serious criticism. Some colleagues in the government service frowned upon it as a bad habit. They thought it degrading. Mas Carter aproveitava bem o tempo. Mantinha-se a par do mercado local de relíquias roubadas. E divertia-se. Respeitava verdadeiramente os seus amigos ladrões de túmulos. E também, por extensão, os seus antecessores de outras eras. One can imagine the scramble through a small hole into the burial chamber. The hectic search by a glimmering light for treasure that was portable. How inevitable it all was. The temptation was just too great. Wealth beyond the dreams of avarice lay there, and sooner or later, the tomb robber was bound to win through. Carter começava a conseguir os seus objetivos. Foi então que, em 1905, o seu mundo feliz foi outra vez arrasado. Um grupo de turistas franceses bêbados invadiu a sede do Serviço de Antiguidades nas pirâmides de Saqqara. Houve troca de palavras e um guarda egípcio levou um soco. Os franceses partiram a mobília e atacaram os egípcios com paus. Carter não hesitou. Ordenou aos egípcios que se defendessem e entrou na luta. Mas ele tinha violado um tabu colonial e os franceses exigiram um pedido de desculpas. He was a stubborn man who was quite unwilling to bend his attitudes in this respect towards what you might call the diplomatic necessities of the moment. He was not prepared to apologize because he did not
think that he had done anything wrong. Well, he had done something wrong. He had allowed his workmen to raise their arms against foreigners, and that was an unforgivable sin at that time in Egypt. Carter foi forçado a demitir-se e voltou a subir o Nilo em direção a Tebas. I feel a humiliation to an exceeding extent. The treatment I have received after I have carried out my duty is inconceivable. Durante 3 anos, Carter ganhou a vida trabalhando como guia e pintando aguarelas para vender a turistas. Um conhecido seu chegou a desenhá-lo como um vagabundo. A sua má sorte estava no auge quando inesperadamente ganhou um novo amigo no homem que iria transformar a sua vida, Lord Carnarvon. Carnarvon adorava corridas de cavalos e automóveis. E era mais rico que um faraó. Tinha vindo para o Egito para convalescer de um terrível acidente de automóvel. Decidiu combater o tédio com escavações. Os primeiros 12 meses renderam um gato mumificado e pouco mais. Mesmo assim, decidiu procurar um especialista que o ajudasse e foi apresentado a Carter. Era o começo de uma grande amizade. An extraordinary friendship, you might think, because they came from opposite ends of the social spectrum. But it seemed to work. They were both loners, they both had a passionate interest in Egyptology, and they hit it off. They obviously had a lot in common. Carnarvon era adepto do luxo e Carter começou a apreciar bons vinhos para acompanhar o salmão, as aves e outras iguarias que Carnarvon mandava vir de Londres. Começou a vestir-se como o seu protetor. Usava até a mesma boquilha para os cigarros. Em 1910, financiado por Carnarvon, Carter construiu uma casa no deserto perto de Tebas. Chamou-lhe o Castelo Carter. O apoio financeiro de Carnarvon era uma aposta na intuição de Carter. Carter acreditava que, algures, no Vale dos Reis, havia um túmulo intacto de um faraó. Havia indícios, mas nenhuma prova da sua existência. Chamava-se Tutankhamon. Em 1914, rebentou a Primeira Guerra Mundial. Carter entrou para os serviços secretos britânicos no Cairo. Por não pertencer à elite social, foi relegado para tarefas rotineiras de escritório. 3 anos mais tarde, foi autorizado a regressar ao Castelo Carter e ao trabalho da sua vida: encontrar o misterioso Tutankhamon. Carnarvon obtivera já a licença exclusiva para escavar no Vale dos Reis. Carter começou por desenhar um mapa pormenorizado do vale. Muitos arqueólogos consideravam-no louco. Diziam que não havia mais túmulos no Vale dos Reis, mas Carter nunca teve a mais pequena dúvida. I suggested to Lord Carnarvon that we take as a starting point the triangle of ground defined by the tombs of Ramses II, Meremptah, and Ramses VI, the area in which we hoped the tomb of Tutankhamun might be situated. Mountains of rubbish thrown out by previous excavators encumbered the ground in all directions. Clearly, the only satisfactory thing to do was to dig systematically right down to bedrock. It was rather a desperate undertaking.
Após um ano com uma centena de homens a retirar quantidades enormes de entulho, Carter não descobriu mais do que 2 pequenos fragmentos de cerâmica. As escavações prosseguiram sem resultados. Carter tinha a certeza de que Tutankhamon estava a algures por ali. Mas por quanto tempo continuaria Carnarvon a financiar escavações que não davam resultados? Em 1920, Carter descobriu 13 vasos. Não era grande coisa. As escavações seguintes apenas deslocaram pedras de uma parte do deserto para outra. Os trabalhos duravam havia 6 anos. Carnarvon chamou Carter ao seu escritório no castelo de Highclere. Era o momento que Carter temia. As escavações tinham terminado. Mais uma vez, talvez a última, Carter mostrou-lhe o mapa. O triângulo, originalmente definido por Carter, estava quase preenchido. Tudo tinha sido escavado, exceto uma pequena área perto do túmulo de Ramsés VI. Carter propôs um negócio, em desespero de causa. Pagaria do seu bolso a escavação desta área intocada se Carnarvon mantivesse a licença de escavação. Este, com o seu espírito desportivo, aceitou a proposta de Carter, mas insistiu em pagar as despesas. De volta ao Egito, Carter disse aos amigos que tinha encontrado uma companhia para a vida. Espalhou-se o boato de que ele se ia casar. Mas a companhia era um canário que comprara em Inglaterra. Os seus criados tinham a certeza de que o bicho traria Mabruk, sorte. it's a bird of gold that will bring luck. This year we will find, inshallah, a tomb full of gold. Os trabalhadores perceberam que esta era a última oportunidade. Até o rapaz da água, o mais humilde dos trabalhadores, se juntou à busca. Foi batendo no chão com um pau e, para sua surpresa, achou um degrau de calcário escondido sob a areia. A notícia foi mandada por telégrafo para Carnarvon, que partiu imediatamente para o Egito. 2 dias de escavação frenética revelaram uma série de degraus que desciam até uma porta selada. Os trabalhadores egípcios chamaram-lhe o túmulo do pássaro. At last have made wonderful discovery in valley, a magnificent tomb with seals intact. 2 semanas e meia mais tarde, a 26 de novembro de 1922, Carter abriu um buraco na parede que escondia o túmulo. I was struck dumb with amazement. And when Lord Carnarvon, unable to stand the suspense any longer, inquired anxiously, "Can you see anything?" It was all I could do to get out the words, "Yes, wonderful things." As my eyes grew accustomed to the light, details of the room within emerged slowly from the mist. Strange animals, statues, and gold. Everywhere, the glint of gold. A descoberta pôs os mídia em polvorosa. Visitantes de todo o mundo acorreram ao Vale dos Reis. A kind of madness overtook people, and it was to a very great extent whipped up by the press. What you had there was a discovery of a kind that had never been made before. A royal tomb. The tomb of almost a child king. It was full of things made of gold. There was the possibility of a curse. There was everything there to stimulate not only the connoisseur but also the crazy.
A abundância de objetos de ouro ajudou a criar a Tutmania. Mas as pessoas ficaram fascinadas igualmente pela heroica persistência de Carter e Carnarvon, e também pelo tocante retrato de Tutankhamon que o túmulo revelara. A decoração do trono dourado não mostra uma cena de triunfo na guerra, mas sim o faraó de 16 anos a receber as carícias da sua também jovem esposa, Ankhesenamon. Numa imagem, Tutankhamon derrama vinho sobre as mãos da sua esposa, enquanto noutra, ela prende delicadamente um colar à volta do seu pescoço. Carter emocionou-se quase até às lágrimas. These are charming scenes and full of kindliness, which it pleases us to consider modern. Até as pinturas murais à volta do sarcófago são simples e intimistas. Mostram o jovem e inocente rei a ser recebido no além. Carter tinha trazido um faraó antigo de volta à vida. O rei Tut tinha se tornado uma presença familiar. Nobody has ever found anything to match Tutankhamun, either in Egypt or anywhere in the world. It's simply the greatest archaeological discovery that's ever been made. A tarefa gigantesca de esvaziar o túmulo acabaria por consumir 10 anos da vida de Carter. Apesar de contar com uma equipa de grandes nomes da arqueologia, Carter trabalhava sem parar. All the pressure in the end came down to Carter. He was the director of the excavation, the excavator, the artist. He controlled everything. Carnarvon had ceased to participate in the actual work of the excavation, but he was interfering all the time, and he brought these important people to see the excavation. They interrupted, they got in the way, and Carnarvon exploited the situation in a way that Carter really could no longer abide. Em 1923, os dois homens já não se falavam. Para tentar a reconciliação, Carnarvon foi até ao Castelo Carter. Carter não o deixou entrar. Carnarvon ficou arrasado e escreveu-lhe uma carta. I've done many foolish things, and I'm very sorry. I suppose the fuss and worry have affected me. I'm a man with few friends, and whatever happens, nothing will ever alter my feelings for you. I should like to have a good talk. Poucas semanas mais tarde, Carnarvon cortou-se enquanto se barbeava, e a ferida infectou. De saúde delicada, entrou em estado de delírio. Carter foi visitá-lo, mas ninguém sabe se a conversa chegou a acontecer. April the 5th, 1923. Poor Lord C died during the early hours of the morning. A morte de Carnarvon foi logo atribuída à maldição do faraó. Carter não tinha tempo para tais divagações. All sane people should dismiss such inventions with contempt. If there was a curse of the pharaohs, I think perhaps it was granting to Howard Carter his greatest wish, which was to discover Tutankhamun. Because once he'd found Tutankhamun, once that dream had been realized, there was nothing. There was nothing left for him.
Carter tornou-se célebre no mundo inteiro, mas nunca conseguiu escrever a obra com que pretendia assegurar o seu lugar entre os egiptólogos. Já velho e doente, sentava-se à entrada de um hotel de Luxor e bebia sozinho. De vez em quando, um turista juntava-se a ele. Nos começos de 1939, a sua saúde deteriorava-se e ele abandonara já o Castelo Carter. A 2 de março, Howard Carter morreu. Dos seus colegas, somente um foi ao funeral. Na sua campa estava escrito simplesmente Howard Carter, arqueólogo e egiptólogo. Mas talvez o seu epitáfio devesse ser o que estava escrito num pequeno vaso votivo encontrado por ele no túmulo de Tutankhamon. Que o teu espírito viva, que passes milhões de anos, tu que amaste Tebas sentado com a tua face virada para o vento norte, com os teus olhos a contemplar a felicidade.